Olá pessoal, está começando mais um episódio do GAcast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. E aqui no GAcast a gente fala de gestor para gestor, né? Então todas as vivências que a gente tem e já teve, né, na gestão aquática, a gente vai estar passando aqui, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje estamos aqui com Mauro Maniglia, também host do GAcast, tem mais de 30 anos de experiência. E aí, pessoal, mais uma vez viemos aqui compartilhar com vocês, né, essa experiência que a gente tem de 32 anos de água, 32 anos de fitness. Acho que, não sei se todos sabem, né, mas nós estamos na cidade de Araxá, cidade do interior de Minas Gerais, 110 mil habitantes, onde nós construímos essa história constituída de unidades de água, piscinas, que é o nosso forte do Grupo Mergulho, e também unidades de fitness. Então nós estamos aqui para compartilhar e descomplicar a gestão aquática. É isso aí. E também host do podcast, Rafael Madormo, com mais de 30 anos também, né, Rafael, de experiência. Olá pessoal, obrigado mais uma vez. É um prazer estar nesse projeto tão desafiador, né? Sim. Porque através desse bate-papo entre amigos aqui, de diferentes gerações, a gente pretende passar para vocês um pouco da nossa experiência. Mas não aquela coisa de ficar tom professoral. A gente vai passar o que a gente acredita, vem passando, né? O que a gente acredita, para despertar nas pessoas pensamentos, que você pense com seus botões, se aquilo que a gente está falando faz sentido para você, e se a gente conseguir isso, a gente acredita que já está ajudando nesse mercado que é tão promissor na nossa visão, mas que precisa evoluir na questão da gestão e que é o que a gente se propõe a ajudar. Isso aí. É isso aí. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né, que é a escola de natação, sonho e realidade financeira. Né? Então, a gente quer dizer com isso, né? O que a pessoa que abriu uma escola de natação ou algum negócio, né, que envolve a área aquática aí, o que ela sonhava em termos financeiros, profissional, né, de sucesso mesmo, quando ela abriu, e será que ela está atingindo hoje, né? Então eu começo perguntando aqui para o Mauro, por que boa parte dos proprietários de escolas de natação não estão atingindo seus sonhos financeiros? No decorrer de todos esses anos, e a gente, assim, aqui do Grupo Mergulho, nós sempre estivemos nos congressos, nos cursos, nos seminários, nos workshops, né? Nós estamos aqui com nosso amigo Rafael, que é um dos mentores de todo esse processo de capacitação, tanto na parte técnica quanto na parte de gestão, tudo lá em São Paulo, e essa é uma questão fundamental dessa pergunta que você fez, Jonas, né? Então, por que às vezes as coisas não estão fluindo bem, né? Primeira coisa, né? A gente vê nesses 32 anos de muitas amizades, conhecimentos, de muitos proprietários, que nem todos eles são de formação técnica administrativa. Não é? Muitos deles vieram da área da atividade física. Né? A maioria, não é? Então, professores que vivenciaram aquilo na faculdade, fizeram seus estágios e tal, se apaixonaram pela área e migraram com tudo. O brasileiro é muito empreendedor, né? E aí, de peito aberto, foram lá, construíram a sua piscina, né, e viajaram para uma, para outra que já estava, viram como é que é, montaram e coloca as criancinhas, aquela coisa linda, não, estou fazendo realmente o que eu amo, a minha paixão, gosto, faço isso com prazer, acordo motivado, vou dormir satisfeito, porque atendi tantas pessoas, desde as senhorinhas, dos adultos, crianças, na natação, uma beleza, né? Só que né, tem que ter a parte de gestão muito aguçada. Tendo você feito um curso voltado a isso, ou tendo um sócio, um marido, um gerente, alguma coisa assim, que vai lá mexer, ou você se conscientizar que, com o passar do tempo, foi formando novos coordenadores, professores e saiu para a parte de gestão. Se não tem formação, tudo bem, tem que buscar. Então, primeira coisa que acho que por que às vezes não está realizando, né? Não teve a formação adequada. Se não teve, corre atrás
corre atrás. Eu sou engenheiro, né, casado com uma professora de educação física, nós vamos dizer assim, eu fiquei 10 anos na área, durante 6 anos fiz as duas coisas, fui engenheiro, fui proprietário e depois só proprietário. Porque o negócio de academia dá muito trabalho. Gente, são máquinas, são processos, são clientes, a senhorinha, a criancinha, ficou doente, todo o processo de água fria, piscina, banheiro, chuveiro, dá muito trabalho, né? Então, por que talvez ele não esteja se realizando financeiramente? Porque não dedicou, de alguma forma, a separar a parte de técnica da parte de gestão. Então, a parte de gestão, ela é muito importante, ela tem que ser conhecida e explorada, né? E, então, por exemplo, a gente vê muito que as pessoas, às vezes, não dão toda a importância necessária aos números, aos indicadores, aos resultados. Então, se abrir um negócio, por paixão que fosse, ou por empreendedorismo que fosse, a primeira coisa, ele tem que dar resultado financeiro. Senão, virou ou filantropia, se você for bem abastado, tiver alguém, tiver outra forma de viver, ou filantropia, ou é um negócio. O negócio é para dar resultado financeiro. E também tem a questão do resultado financeiro da pessoa saber saber separar, né? O que é da empresa, o que é da vida pessoal dela. Sim, ela tem que ter sim. essa ciência, né? Porque às vezes mistura e não sabe exatamente o que a empresa está dando de resultado. Pois é, e às vezes tira mais dinheiro do que pode, faz compromete. Então, eu acho que nisso tudo que você está falando, Mauro, acho que foi muito bem explorado, muito bem explicado. O que fica claro para a gente que já observa e que não é exatamente da área, vem de outras áreas, é que falta, em muitos casos, processo. Processo é uma palavra-chave, principalmente quando você está falando de serviços, porque serviço é diferente de um produto. Produto também tem processo, tem tudo isso, mas é muito mais fácil de você controlar, porque você faz lá essa garrafa d'água, você faz uma especificação e aquilo vai ser seguido em tudo, é muito mais fácil, você vai estocar, você vai... É tangível, tudo isso é fácil. Quando você fala em serviço, você não estoca uma aula de natação, você depende das pessoas e como você depende das pessoas, cada uma vai oferecer aquilo, ela vai colocar o seu ponto de vista, a sua forma de fazer. Se você não tiver processos muito bem estabelecidos, o que acontece? Cada um vai fazer do seu jeito. E quando cada um faz do seu jeito, é muito complexo. Outro ponto dos processos tem a ver com a maioria das escolas de natação, ou academias aquáticas, ou academias em geral, elas são formadas de pequenas empresas, onde o dono, e a gente sabe, talvez você que esteja desse lado aí fala, mas você não sabe a minha situação. Eu sei, porque eu trabalhei isso há 25 anos. Eu sei que existem muitas imprevisibilidades no dia, eu sei de tudo isso, eu sei que você pode chegar lá e o chuveiro não está aquecendo, a água da piscina ter dado uma zebra qualquer. Isso tudo faz parte. Porém, se você é a única pessoa que cuida disso, se você gasta o seu tempo somente com as questões do dia a dia e não pensa no seu negócio estrategicamente, é um dos motivos de você não estar alcançando os resultados que você quer. Porque quando você está somente mergulhado, e um termo é bem específico, bem objetivo, mergulhado naquilo que você faz no dia a dia, só apagando incêndio, você não tem tempo para pensar o seu negócio. E no mundo que a gente vive hoje, não tem mais essa possibilidade. Você é a pessoa que tem que pensar o seu negócio. Porque quem vai pensar por você? Quem vai pensar no que você vai fazer, nos investimentos, para onde você vai, o que você precisa fazer? Então, a questão da operação do dia a dia é fundamental. Você tem que estar com o umbigo no balcão? Sim. É como o dono de padaria, né? O dono de padaria sempre está ali, com o umbigo no balcão, olhando, porque você faz. Se você é pequeno... Exclui-se aí redes e tal, que não é muito comum no caso de escolas de natação. Porém, se você não souber dividir seu tempo claramente entre
resolver o dia a dia e pensar e estruturar na questão da gestão, ver os números, os indicadores, nós vamos falar isso, né, Mauro? Vamos demais. Nós vamos ter uma conversa só sobre isso, que eu acho que vai ser bem bacana. Mas é importante que você tenha em mente que hoje a paixão é fundamental, mas a gestão tem que ser feita. Só a paixão não vai te sustentar. E o Mauro deu um exemplo, falou, olha, ONG ou instituição filantrópica, você tem que dar resultado, inclusive elas têm que dar, porque senão ela não consegue sobreviver. Então, até para você fazer filantropia, até para você fazer todo o seu... fazer os seus trabalhos voluntários, e a gente sabe que o dono de escola de natação normalmente é muito apaixonado pelo negócio, mais do que a média de outros negócios, e ele quer contribuir com a sociedade, ele quer ajudar, mas até para fazer isso ele precisa ter recurso. Sim, claro. Então você precisa pensar na sua gestão, você precisa se preocupar com os seus resultados, com os seus indicadores, com o quanto está sobrando. Uma coisa que o Jonas falou muito interessante também, a mistura, por incrível que pareça, muita gente ainda mistura suas contas pessoais com as suas contas do negócio, que não sabe exatamente, coloca as suas despesas pessoais, o aluguel que eu pago eu coloco lá. Não, peraí, uma coisa é sua, outra coisa é... Você é um funcionário da empresa também. Sim. Você tem que estar ali. Porém, o resultado, depois lá na frente você vai ter lucro, você retira. É outra história. Então, esses fundamentos básicos, está mais do que na hora das pessoas prestarem atenção. Né? E aí, pessoas que não fazem isso acabam perdendo oportunidade num grande mercado. Sim, com porque certeza. não adianta falar assim, natação não dá... Ao contrário, natação bem administrada dá um bom retorno. Sem o dúvida problema é que as pessoas nem sempre conseguem separar a paixão do business. E eles convivem, tá? E eles convivem. Não, eu tenho que ser só um cara frio. Nada disso. Você pode fazer isso. Só que o ponto é, eu tenho que olhar para o resultado até para que eu possa fazer as coisas que eu desejo como pessoa. Tem uma coisa que eu tava pensando aqui agora, né? Eu acho que a gente sabe, né, dessa rotina. A gente sabe que às vezes você chega e fala, amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo, já programa todo o seu dia de manhã. A hora que você chega de manhã, às vezes tem um pepino, né? Mudou uma tudo bomba, a sua vida. Tem uma salada de fruta, né? Pepino, abacaxi, tá tudo. O cara, alguém te liga, né? Você já vê que é problema, enfim. A gente sabe que não é simples. Mas eu vejo, assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem no dia a dia é a manutenção, né? De que ela é muito grande e às vezes em pequenos detalhes mesmo, né? Às vezes a gente está falando de piscina e tal, mas às vezes o telefone parou. Enfim, são coisas que sempre te tomam tempo. Ou então, o próprio gestor, que é muito comum também dar aula, às vezes fica o dia inteiro dando aula. Então, eu acho que tem uma hora que esse gestor de escola de natação tem que escolher, pode escolher. Ele fala assim, ou eu continuo nessa parte muito operacional, ou eu vou tomar conta do meu negócio. E aí eu queria perguntar para vocês dois, o que vocês acham? Se existe a possibilidade da pessoa também falar assim, olha, meu negócio não é realmente gestão, eu tenho a paixão, eu gosto de empreender, eu abri aqui, mas empreendedorismo e necessariamente a pessoa ser gestora são coisas diferentes, né? Não são exatamente a mesma coisa. Então, existe a possibilidade também da pessoa ficar um pouco mais operacional e às vezes contratar um gerente para cuidar dessas coisas que seriam mais administrativas, né? O que vocês acham disso? Mesmo que seja uma unidade mesmo, né? Mas a pessoa ter lá, ela toma as decisões estratégicas, porém tem um gerente que vai cuidar de toda a parte administrativa, vai cuidar um pouco ali daquelas manutenções, não é necessariamente manutenção da piscina, né? Mas as coisas que vão acontecendo no dia a dia, com o pai, com isso, com aquilo. Podemos dar uma detalhada na palavra, né, gestão, no processo. Vamos dar uma detalhada nisso para a gente equalizar conosco aqui e com todos que estão nos assistindo, né? Voltando ao começo da nossa conversa, né?
por que algumas escolas ainda não alcançaram esse sonho financeiro, esse sucesso financeiro, né? Então vamos dividir um pouco a gestão. Então, se você está com um papel aí na frente, anota aí. Vamos dar uma pincelada nisso. Se nós estamos falando da parte financeira e você quer maximizar o resultado, né? Todo mundo quer maximizar, mas até quando isso, né? Você tem que olhar duas vertentes muito fortes, né? As suas receitas, o seu faturamento e as suas despesas. Já começa por aí, né? Então você tem que investir um tempo nisso. A receita, ela é feita de duas partes. Quantos clientes estão te pagando e quanto cada cliente está te pagando. Essa multiplicação desses dois números vai te dar a receita, né? Quantos clientes você tem? 500? 200? 100? 300? Né? Quanto está te pagando? 180, 250, 300? Tem uma média aí, essa multiplicação te dá a receita. Bacana, beleza. Do outro lado, as despesas, né? Então você tem todos os centros de custo, a gente vai conversar disso ainda, né? Que é o que você tem para pagar para atingir, primeiro o quê? O ponto de equilíbrio. Quantos clientes você tem que ter pagando o famoso ticket médio, ou a sua mensalidade média, para cobrir as suas despesas. Esse é o ponto de equilíbrio. Tá, equilibrou, não vai quebrar, mas também não tem sucesso nenhum não. Para ter sucesso, esse faturamento maior que essa despesa, né? Então a primeira coisa, essa parte financeira, essa gestão, você tem que ter, tem que anotar as coisas que você gasta. Porque às vezes você gastou no negócio, custou só 1.500, você não anotou, sabe? Se é 300, se é 500, então você tem que ter todas as suas despesas anotadas. Eu vejo muita gente que não anota tudo, não. Às vezes a pessoa aí fica pensa mascarado. Vai sair, no fim das contas vai sair do meu bolso mesmo, né? Mas não é aí assim. não é gestão, né? Não é gestão. E só um detalhe, hoje você tem programas que fazem isso, mas tem gente que não tem esses programas, que é uma outra coisa que a gente vai conversar pela frente. Mas o básico é o papel de pão, por isso que a gente às vezes brinca que o dono da padaria, você tem que fazer pelo menos isso, né? Tem gente que não faz. Anotar tudo que gasta. Tem os centros de custo, né? Então essas são suas despesas e a sua receita proveniente disso. Logo abaixo na gestão, logo abaixo dessa questão financeira, tem o cara, o seu cliente, o seu aluno. Então, primeira coisa, tudo que você quer desse cliente, que ele seja leal à sua marca, né? Que ele seja um cliente frequente. Então, lealdade está acima de fidelidade, né, gente? E como isso é difícil? Porque fidelidade, você é fiel, você permanece ali, né, nessa academia, apesar de entrar outras, né? Agora, a fidelidade, ela ainda te defende. Ele é fiel e te defende quando alguém fala alguma coisa e tal. Como é que você conquista isso daí, né? Duas coisas muito importantes. A experiência do cliente ali dentro. A experiência do cliente ali dentro, né? Quando ele entra, tem que estar tudo certinho, tá? Experiência. E no segundo ponto muito importante, os resultados que ele obtém ali. Então isso é gestão. Você está querendo ter dinheiro, não tá? Alguém tem que te pagar com um determinado ticket médio, né? Nós vamos falar de ticket médio, que ele é fundamental. Você tem as suas despesas. Então, esse cara que está te pagando, que ele vem logo abaixo do financeiro, ele tem que ter uma experiência boa, desde que chega na academia, coloca o carro no estacionamento, entra, a recepção, as vendedoras, o vestiário, colocou a sunga, o maiô, entrou na piscina, teve aquela experiência e resultados. Se o seu processo não dá resultado, o cara vai ficar te pagando, o cara vai ficar renovando, a mãe vai querer fazer as coisas 1 ano, 2, 3. Então pensa nessas duas coisas. Está na cabeça do cliente que vai te dar dinheiro. Logo abaixo na sua gestão, infelizmente é grande a coisa, gente. Logo abaixo desse cliente está o processo para tudo isso acontecer. A sua equipe, a sua metodologia. Você capta a informação daquela pessoa que está chegando? Depois, o fundamental, você tem um planejamento bacana de aula? Aula de bebê, aula de piscina 1, aula de piscina 2, adulto, hidroginástica. Você tem aquilo ali planejado, programado, todo mundo segue aquele macrociclo, mesociclo, microciclo? Você não tem isso? É bom dedicar, porque esse é o coração do seu negócio. É a prestação do serviço. É o professor que está ali, né? Então é o processo.
Como que você está mostrando a sua academia para todo mundo? Nas redes sociais, nas suas ações de marketing? Quando chega, você consegue pôr essas pessoas para dentro? Como é que estão as suas vendedoras? Esse é o processo que vai pôr gente que vai te pagar. De pagar bastante pessoas com ticket médio bom, que vai ser maior que a sua despesa, que vai te dar uma realização financeira. Né? Então, essa parte de processo interno é o que mais os proprietários, principalmente os vindo da educação física, se imergem. Né? A aula, o plano de aula, tal. Esse é o que ele mais está, vamos dizer, familiarizado. Né? Nessa parte de desenvolvimento aqui. Agora, abaixo disso, sendo base de tudo isso que nós estamos falando dessa pirâmide aí, vem as pessoas que você tem e a estrutura que você tem. Se a sua estrutura está inadequada, seja em que âmbito for, já fica bem complicado para o professor colocar aquele bruto planejamento. Se ele não pôde colocar essa aula em prática, ou tudo que ele pensou em prática por causa da estrutura, a percepção do cliente na experiência dele e nos resultados vai ficar muito prejudicada. E então você não vai ter, provavelmente, aquele tanto de gente te pagando aquele ticket para te dar isso. Né? Estou falando de estrutura lá embaixo. E outra coisa fundamental, né? As pessoas que você escolhe, as pessoas que você capacita, as pessoas que você paga por isso, são pessoas competentes, são pessoas comprometidas, são pessoas envolvidas. Porque se você já errou lá embaixo, nas pessoas que você tem, na estrutura que você tem, não dá para ter um processo legal, que não dá para ter uma experiência legal e muito menos resultado, vai faltar gente para te pagar aquele ticket médio. Ou, o que é muito comum e é uma coisa que a gente bate por anos e anos e anos, você não cobra o que você poderia valer. Porque se tem problema para baixo aqui na sua gestão, você acaba sacrificando quem? O ticket médio. Quando você sacrifica o ticket médio, a sua mensalidade, pode até ter um tanto de gente razoável, porque não é low cost, não é academia, né? E o ticket médio é baixo, não vai sobrar para pagar a sua despesa e você realizar esse sonho financeiro. Então, tá vendo como é que é um negócio? Então, eu acho que, para quem está nos assistindo, o Mauro mostrou agora, ele colocou na prática toda a questão da formação de engenheiro que ele tem, e é bom porque ele esquematizou de uma forma muito fácil de entender. Eu fico imaginando, e aí eu quero voltar para a sua pergunta, daquele professor que virou dono, ou professora, né? Porque boa parte do mercado de escolas de natação é constituída de mulheres no comando, né? Isso é uma característica muito interessante do nosso mercado. Sim. Mas eu não consigo ter esse pensamento que o Mauro tem, que é e eu acho que foi perfeito, e quem puder, reassista esse pedaço, porque você... Vai pausando e anotando. Exatamente, vai anotando isso, porque ele deu o caminho das pedras. Só que a pessoa fala assim, mas eu não consigo fazer isso. Aí é o que o Jonas falou. Primeiro, se você tem um negócio, se você teve a coragem, né? Porque você tem que ter coragem para abrir um negócio, primeiro você tem que se esforçar demais, pelo menos para entender o básico. E vai fazer curso no Sebrae, ou participa de pessoas, ou arruma um mentor, um consultor, alguma coisa que te ajude a esquematizar isso, que você entenda. Não é só... Se você contratar um consultor, não espere que ele faça tudo para você. Você tem que entender o processo. Sim. Porque senão você simplesmente vai passar um tempo lá, vai ajustar para você por aquele tempo, mas você não aprendeu. Se ele for um bom consultor, ele vai te mostrar o caminho das pedras, mas quem tem que trilhar ele é você. Exatamente. Então, se você se pretende ser um proprietário, mesmo que você não tenha as habilidades, no mínimo, para ser um bom líder, e aí vamos falando de líder, tem que ser aquela pessoa que saiba pelo menos pedir. Porque não adianta você contratar alguém sem saber o que ele está fazendo para você. Sim. Então, primeiro você tem que ter este básico. E isso dá para fazer, qualquer pessoa que teve formação universitária consegue entender, porque não é tão complicado. Você pode não saber determinada coisa. Você não pode negligenciar. Exatamente.
coisas importantes. Se você for negligente em algum desses pontos, aí você está cometendo Então você tem que entender o processo. Você pode não fazer no dia a dia, porque eu acredito, e eu sou casado com a Sandra é uma professora por natureza, ela gosta, ela fazia gestão, ela fazia muita coisa na academia, mas ela não deixava de dar aula, porque é o que dava prazer para ela, e a gente incentivava para que ela fizesse isso, e ela continua fazendo isso até hoje, né, porque ela gosta. Se você gosta disso, agora você tem que ajustar o seu tempo. Você não pode esquecer que você também criou um negócio. Você quis dar este passo. Então, eu não posso delargar, eu não posso jogar para o outro e falar, faz aí, e depois você me diz o que você fez e está tudo certo. Primeiro que você vai criar uma dependência de alguém que não é da sua estrutura, que não é você, né? Sim, sim. Então, dá para fazer isso, mas de uma forma estruturada. E isso que o Mauro falou é importante, porque você tem os passos ali dos pontos onde você tem que se preocupar, onde você tem que saber o mínimo. Eu tenho condição de contratar alguém para me ajudar? Ótimo, contrate. Mas não imagine que ele vai ser o dono do seu negócio. O dono do seu negócio é você. Com certeza. E só você pode tomar as decisões definitivas, as decisões que vão levar o seu negócio à frente. Porque se você não fizer isso, venda o seu negócio. Sendo muito sincero, porque você não está talhado para ser esta pessoa. E não tem mal nenhum. Você é derrotado? Não. É simplesmente porque você não tem perfil para isso. Né? Então, se você quer ficar no negócio, no mínimo que você tem que ter é conhecimento, não necessariamente que você aplique, mas um conhecimento básico para saber pedir. Porque um bom líder é aquele que sabe escolher as pessoas que trabalham com ele. Exato. Ele não sabe fazer tudo, mas ele sabe pedir e ele sabe avaliar. E quando eu coloquei aquela questão, foi justamente por isso. Porque assim, a pessoa pode ser uma boa líder, pode ser empreendedora e ela pode ser, ela pode não conseguir fazer exatamente as coisas Nos números, de gestão mesmo, né? Não é a mesma coisa. Às vezes as pessoas confundem. Inclusive, às vezes a pessoa é uma ótima professora, a gente sabe que não é fácil hoje em dia reter e encontrar grandes professores, então às vezes se ela consegue contratar alguém que vai fazer algumas coisas é muito importante, porque gestão tem que ter. Né? O gestão tem que ter, ou você fazendo ou alguém fazendo, tem que ter. Então por isso que eu coloquei isso. Às vezes ela vai pagar assim, nossa, mas eu vou pagar R$3.500 para aquela pessoa. Pois é, se ela fizer você faturar R$20.000 a mais por mês, tá pago, né? não vale a pena? R$30.000 a mais por mês não vale a pena? Então assim, mas a mentalidade que eu quero colocar aqui não é colocar para a pessoa contratar alguém ou não. Mas só da mentalidade que a gestão tem que ser feita. Nós vamos falar sobre isso também. Exatamente. Nós vamos ter um episódio só sobre mentalidade. Isso, né? Mas é porque a mentalidade tem que ser essa, que assim, a gestão tem que ser feita. Então, assim, essa questão de, nossa, mas eu tô na água, tudo bem, mas então você tem que encontrar uma alternativa, porque não tem como não ter gestão. Né? Porque isso vai influenciar diretamente no seu resultado. Agora, uma coisa que é muito comum nas nossas academias, de todo mundo. Imprevistos acontecem. Né? Agora, você adaptar, você de alguma forma usar da sua experiência para prover o serviço, né? Alguma coisa que aconteceu e tal, é válido, acontece, não tem problema. Mas isto não pode ser recorrente na sua academia. Né? Como você falou no começo, esse processo, ele começa pelos números, pelos indicadores. Então, primeira coisa, você tem que ter um programa que te dê... Programa de gestão, né? De gestão, que vai te dar o quê? O norte. O norte é qual? São os números do seu negócio. Só um detalhe. E hoje, os bons programas de gestão que nós temos no nosso mercado, nenhum te dá tudo. A gente sabe, porque senão teria que ser customizado. Você teria que fazer o seu, isso é inviável. É inviável. Porém, ou a maioria deles, ou boa parte deles, te dá muito recurso para você aprender. Eles fazem uma série de aulas, eles podem te dar esse suporte. Se você não entende quais são os indicadores, que nós também vamos... Eu só estou falando aqui o que a gente vai falar. Só spoiler. Os indicadores, tem vários deles, eles podem te falar sobre isso. O que falta, às vezes, é a pessoa ter um pensamento de
gestor e falar assim, como ela às vezes quer se separar daquilo, ela não fica pensando. Mas ela tem muito recurso na mão gratuito, porque ela já paga uma ferramenta que ela não usa. Ela não sabe solicitar, eu quero um treinamento disso, eu preciso de uma informação disso. É como você vai aprendendo. Hoje nós estamos na época do lifelong learning, ou seja, do aprendizado ao longo da vida. E esse aprendizado ao longo da vida não é só o aprendizado formal, aquele que você vai num curso, que você vai na faculdade, não. É esses momentos. Isso aqui faz parte de um processo de aprendizado. A sua relação com os seus fornecedores que dão esse tipo de suporte também faz parte disso. E às vezes as pessoas não aproveitam isso. E tem hoje, você sabe, todos sabemos, muitos programas desses de gestão que eles têm a faculdade lá, que eles têm lá o suporte, que eles têm o pessoal para te orientar, você tem vídeos, você tem textos, mas você tem que dedicar uma parte para a gestão. Se você é professor e entra às 7h30 na piscina, sai 11 e pouco, vai cuidar do seu filho, tá? Suas coisas do banco, pagar isso e aquilo, volta às 4 e pouco e vai dar aula e tal, e não separar esse tempo para estudar, para fazer gestão, vai ter complicação nessa pergunta desse episódio aqui. Por que que alguns negócios não estão satisfatoriamente ajustados para dar resultado? E uma coisa que o Rogério fala, e outros, o Rogério Soares, consultor, e outros falam, a hora mais cara que existe no seu negócio é a sua. Então, às vezes é melhor você contratar alguém para dar aquelas aulas, desde que você use bem o tempo, do que você ficar fazendo coisas que outra pessoa poderia fazer e coisas que só você pode fazer, você não faz. E aí a sua gestão fica comprometida, o seu negócio fica comprometido, o seu resultado fica comprometido. Com certeza. Eu acho que estamos chegando ao fim de mais um episódio, né? O episódio ele passa assim, né? The Flash. A sensação é que dava para ficar falando 3 horas desses assuntos, né? Porém, eu acho que uma coisa que a gente comentou muito aqui é que a gestão tem que acontecer. Então a pessoa tem que investir muito tempo, né, na gestão, porque é isso, né? A hora dela é a mais cara da academia, né? Então é um pouco um gostinho dos próximos episódios, né? É a mentalidade. A pessoa o gestor tem que ter mentalidade de gestor. Ele pode ser professor, ele pode ficar na água, mas ele tem que ter mentalidade de gestor. Então, assumir o papel dele, exatamente. Ele não pode ser um gestor com mentalidade de professor. É isso aí. Né? Beleza? Bacana. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima, gestor. Abraço.